Amizade, 6 coisas importantes pra mim. Divas, eu tô aqui maquiada. Oi, divas, eu tô aqui maquiada. Caraca, ela só falou divas hoje. Aí não. Daqui a pouco vocês vão ter um jumpscare, porque eu não vou estar maquiada. Nós vamos fazer essa make juntas. Essa é minha make do dia a dia, de trabalhar, etc. Ela não tá tão legal porque tá muito quente aqui, então eu fui suando enquanto eu fazia, gente. E a nordestina vibes, né? No vídeo passado eu falei pra vocês que eu tava pensando em fazer uma série falando sobre as minhas regras pessoais. São as regrinhas, né? As coisas que eu tenho pra mim mesma de como lidar com certas áreas da vida. O último episódio foi sobre dinheiro, sobre como eu decido não gastar no meu dinheiro. Vale mais do que tudo. Financeiras para lidar, né, com o meu dinheiro. E vocês pediram muito para eu continuar essa série falando hoje sobre amizades. Algumas regrinhas pessoais que eu tenho para amizades, coisas que eu acho muito importantes e que eu ligo muito, que eu penso muito sobre quando me relacionando com outras pessoas. Coisas que eu aprendi ao longo do tempo, mas eu ainda tô aprendendo. Eu ainda vou errar, as pessoas ao meu redor ainda vão errar, porque amizades, e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, são relações, e relações nunca vão ser super cômodas e super confortáveis. Pelo menos não o tempo todo. Oi, divas, eu tô aqui totalmente sem make agora pra gente começar o nosso vídeo, tudo bom? Pra quem me pergunta meu skincare, eu lavo o rosto com esse aqui que eu comprei recentemente, então eu não... Aí, ó, anota. Bioderma Sebum. Deve ser um salário mínimo. Com ele ainda, tô me adaptando. Eu uso esse hidratante aqui da Neutrogena que eu testei. Esse aí é assim, meio minha irmã salário tava usando, mínimo. e aí eu peguei dela e gostei. Não sei se eu consigo ainda indicar pra vocês, porque, enfim, mal comecei a usar, né, amores? Eu tenho um espelho super cunty, gente, olha só. Esse Um terço de um salário mínimo. Vocês sempre me perguntam, não importa a idade, porque assim, eu tenho... Cara, eles põem esse bagulho de hypar o vídeo. Eu sempre vejo alguns youtubers falando disso. Cara, eles já falam disso já tem um ano. E esse recurso não foi disponibilizado pra mim, mano. Divas de 18, 19, 20, 21, até 30 anos me seguindo, mas eu também tenho muitas divas de tipo 18. O Magistrado é uma dessas divas mais velhas. 17, 15 e todas vocês me pedem vídeos sobre Divo, amizade, quer dizer, né? episódio do podcast Um dos sobre divos amizade. mais velhos. É de fato um tema que mexe muito com nós, mulheres, né, girls. Primeira coisa que eu vejo bastante gente falando é sobre a questão do se sentir sozinha, né? Sobre se sentir só, sobre sentir que não tem amigas e como isso afeta Ela tá modelando muito a franja pra cima. garotas, né? Pô, já é Gostamos, demais pro meu assim, de conhecimento ter isso aí. amigas, óbvio, quem não gosta, né? Eu confesso que eu entendo completamente e que eu fui essa pessoa por um bom tempo. Eu já falei sobre isso com vocês um pouco, mas a nossa geração, né, pelo menos a geração Z, e eu acho que uma parte dos millennials também, cresceram muito romantizando a ideia da amizade, romantizando o que é uma amizade. E muitas das vezes, eu acho que mais até do que pros meninos, as coisas que a gente assistia, os desenhos, os filmes, as nossas revistas, por exemplo, Capricho, enfim, eles sempre tinham a amizade como um dos pontos centrais, um dos pilares da narrativa desses desenhos, enfim, desse tipo de entretenimento. Isso cria, sim, na gente um tipo de expectativa cognitivamente. Mas sempre foi assim, não? Falando nossa cabecinha a desejar isso. E quando a gente é criança é um pouco mais fácil. A gente tem a escola, que é um lugar que é relativamente fácil de fazer amizade, porque afinal são várias pessoas da nossa idade. Depende da escola. Depende da escola. Que estão lá, todo mundo junto. Você vê as pessoas todo santo dia, vocês têm interesses. Ela tá com uma pulseira da Cartier. Mano. 26 mil essa pulseira. Parecidos, porque vocês têm a mesma idade, vocês frequentam muito provavelmente os mesmos lugares. Então as coisas elas parecem fluir de uma forma diferente. Aos poucos a gente vai se deparando com coisas que a gente nem imaginou que iam existir, como rivalidade feminina. A gente pensa que vai fazer amizade na faculdade, mas a competitividade lá também é alta. Então tem pessoas de fato que às vezes tentam sim atrapalhar o seu progresso. Os famosos grifes, né? Esses aí mano, nunca me grifaram nunca vi ninguém me grifando assim em faculdade, não. O pessoal hoje geralmente foi gente boa. Consequentemente, né, nessa época também tem o afastamento natural que a gente acaba tendo com as nossas amizades que a gente já tem, porque tá todo mundo com rotinas tão diferentes que fica muito difícil de encontrar com essas pessoas, de falar com essas pessoas. E aí a gente se vê finalmente nesse momento, nessa situação em que, nossa,
tô sozinha, eu não tenho amigas, né? Como psicóloga, atendendo e também como criadora de conteúdo, lendo as DMs de vocês, vendo os comentários, eu digo pra vocês, assim, pelo que eu vejo aqui, tá? Mais pessoas se sentem sozinhas do que repletas de amizades verdadeiras o tempo todo. Talvez por causa das redes sociais e afins, eu Afastado eu não me sinto, não. Mas eu também não tenho. Eu também não conheço ninguém, então é um meio termo ali, né? sinto que às vezes a gente cria na nossa cabeça uma ideia de que só a gente tá só. Mas se você ainda tem alguns amigos, se você tem algumas pessoas ainda que você pode contar, que você sabe que são pessoas que gostam de você, que são pessoas que torcem por você, valorize essas pessoas. A gente parece que Eu não esquece tenho que se relacionar com eu não pessoas não tenho um vai ser BFF, sempre BFF não. Jamais que eu chamaria um amigo meu de BFF, né? Na verdade, eu tenho o Almassi, né? O Almassi é um amigo meu, de 13 anos atrás. cômodo nem confortável. Mas ele não mora E a aqui, ele nossa mora em São geração, Paulo. ela tá cansada e aí, consequentemente, ela busca essas duas coisas, o que é cômodo e o que é confortável. Não, porque a pessoa fez isso, não vou dar nem chance, não vou contar, não vou conversar, não quero nem dizer porque ela deveria saber. Gente, amizade não vai ser uma coisa que a manutenção é super fácil. Eu não tenho uma amizade que até hoje a gente não se estranhou um pouquinho. Então, sobre se sentir sozinho, eu acho Pô, eu nunca chamar o Almassi de BFF, ele desfaz a missão. Porra, nunca, nunca. Eu falo, mano, BFF. Não, isso aí é muito, muito gay. que eu queria muito dizer isso pra vocês, que qualidade é muito mais importante do que quantidade. E você sente isso muito na pele, assim, na vida adulta mesmo, porque quando a gente é adolescente, a gente tende, né, a pensar que, uau, né, a pessoa ter muitos amigos, ela é muito popular. A gente tende a pensar que a pessoa ter muitos amigos é uma qualidade, né, da pessoa. E às vezes é, mas isso não significa também que a pessoa que tem menos amigos, ela não é uma pessoa legal, que ela não é uma pessoa que é legal pra fazer amizade, sabe? Acho que é super válido. A quantidade certa é a quantidade que o XQC tem. Na verdade, a gente querer ter vários amigos. Acho que é super válido querer fazer muitas conexões, porque é legal, assim, principalmente pra quem gosta, quem é extrovertido, que nem eu. A gente gosta de fazer amizade, a gente gosta de conhecer Eu sou muito pessoas novas, extrovertido. mas eu acho que é sempre importante refletir. Tem pessoas que se importam comigo de fato, porque se tiver, eu não tô sozinha. Talvez eu tô me sentindo sozinha. E são duas coisas diferentes. Até porque se a gente fica preocupado Por com muitos não ter muitos amigos. amigos, a gente começa também a se colocar num lugar de desespero. Você tá vivendo sua vida, você tem sua personalidade, mas as suas amigas são diferentes de você, e você sente que se você não fizer o que elas querem fazer, se você não participar das mesmas coisas, não falar Faltam. Não, existe? Claro que existe. Colega. É o colega. dos mesmos assuntos, não for 100% igual, você sente que você vai perder elas. Isso é muito triste, pode acontecer, porque a partir do momento que não tem mais identificação entre as amizades, né, entre você e seus amigos. Colegas de trabalho? Não, não sempre, nem sempre, pô. Pô, na minha sala, a tia, por exemplo, ela sempre chama os outros de colega. De colega. Todo mundo. Até a do tênis lá, ela falava. Vai chamar. Ela, ela falava, né? Ué, chama a colega pra jogar. Ela falava pra eu chamar mais do que eu. Aí. Pode Ela ser usa que você colega se pra tudo. distancie. Entra Ela fala, quero saber como a frente vai ficar. a necessidade de Mas talvez a gente descobriremos. estar preparados para estarmos sozinhos. Então, ela É fala muito um melhor estar negócio sozinho interessante, mano. e confortável do que rodeado de pessoas que não te permitem ser quem você é, que te julgam pelas coisas que você verdade. gosta e não te deixam se sentir confortável. Eu não consigo nem considerar uma amizade de verdade um laço entre uma pessoa ou mais, um grupo assim. Se alguém que eu de preciso fora do trabalho da facu me chamar de colega, eu vou desconsiderar que acabamos amigos. Eu vou considerar que. Não, mas peraí. Se a pessoa já é sua amiga, ela não vai te chamar de colega. Mas, tipo assim, é que não é um negócio dito, é um negócio meio que. Como é que fala? Intrínseco ali. Tipo, já é meio que acordado. Sabe? Sem. É um acordo silencioso. Se a pessoa não é sua amiga, mas você tem um mínimo de contato, vocês são colegas. me forçar a ser outra pessoa Tipo colegas de quarto, sabe? estar ali. Se eu sei que eu não podia ser, se eu sei que eu não posso ser quem eu sou, claro que às vezes a gente não vai fazer tudo que a gente quer, falar tudo que a gente quer, a gente tem que ter um filtro mental, óbvio, falando mais no sentido de, se eu não posso ser nem um pouquinho quem eu sou ao lado dessas pessoas,
Eu acho que primeiro elas talvez não gostem nem de mim, elas gostem dessa versão que eu apresento pra elas pra conseguir ser amiga delas. Não é justo nem com elas, porque aí eu tô depois, ai, vocês não É, gostam não, de mim, vocês gostam da sejam ideia de vocês. mim, que vocês têm de mim. Mas foi a única coisa que eu dei. Eu mostrei quem eu sou pra elas de verdade. Se eu tiver mostrado, aí são outros 500, né? Cuide do seu jardim, que as Conhecido, colega, alguma coisa e amigo. É, ou alguma coisa. Eu acho que é colega para amigo. Eu acho que vai de colega para amigo logo. E depois de amigo BFF. Cara, se uma garota um dia me diz que eu sou o BFF dela e eu quiser pegar essa garota, vai, eu não vou gostar muito não. borboletas virão. Se você quer fazer amizade, é muito bom que você faça as coisas que você quer fazer. Vai nesse clube do livro que você não conhece ninguém, começa a praticar esse esporte. Mesmo você não conhecendo ninguém daquela academia, quando a gente é mais nova, a gente tem a mania de arrastar nossas amigas para todas as atividades que a gente quer fazer, porque a gente não quer fazer sozinha, porque é melhor com as nossas amigas, mas muitas vezes porque a gente tem vergonha de fazer só, né? Na vida adulta, não tem como a gente manter esse pensamento. As nossas amigas, as Friendzone. pessoas que a gente gosta, não vão se obrigar, e nem Nunca, devem se nunca obrigar, fiquei. a fazer coisas que eles não querem fazer, porque eles não gostam, não têm interesse, só porque a gente quer fazer. Ah, eu quero mais amigos que têm a ver comigo, que gostam das coisas que eu gosto. Faz as coisas que você gosta, que naturalmente você vai conhecer essas pessoas. Eu amo leitura, mas nem. Verdade. Mas eu ainda não. Tipo assim, eu fiz um colega que eu falo até hoje fazendo o que eu gosto. Que é. Que é o Magal. Que a gente joga Fortnite de vez em quando, mas só. Mas a BFF de um homem pode ser traumático? Por quê? Ah, porque ele pode querer pegar ela e ela não querer. Uma amiga minha lê, eu Isso? já tentei apresentar meus livros favoritos pra ela, mas ela não gosta. Eu já falei, entra num clube de leitura, entra num grupo sei lá, fãs de livros da saga, Às tal, que vezes eu você escuto gosta, umas não coisas sei. pesadas Procure estar demais em pra lugares que mim. você gosta de estar, que Mas naturalmente tipo o vão ter quê? pessoas lá que tem pelo menos isso em comum com você, sabe? Aprenda a gostar da sua própria companhia, de verdade. Não gostar dela vai te transformar em um refém. Você não vai nem fazer as coisas que você quer fazer, porque você vai se sentir sozinho pra isso. Então, você não vai se permitir ir em lugares diferentes, ir numa exposição que você quer ir, no museu que você tá com vontade de ir, no clube do livro novo, porque você vai sentir que tá sozinho e tá sozinho não é legal, ou é estranho. E não é, gente, não é estranho. O que teria de estranho? Eu vim sozinho no mundo, eu não tenho irmã gêmea, né? A gente tava na barriga da nossa Eu não entendi também. O que exatamente seria estranho em estar sozinho? Não posso explanar. Meu Deus do céu. Agora deu até medo. Deve ser algo criminoso. mãe sozinhos, a maioria. Vocês são. Ah, assim, pelo jeito que você tá falando, é coisa sei lá, tipo, falou por trás alguma coisa a ver com o que veio na minha cabeça. Mas. Né? Quem tem gêmeos, aí não sei o que vocês fazem, brincadeira. E vai ser um pouco desconfortável. Vai ser um pouco desconfortável mesmo fazer essas coisas sozinho no começo. Ter uma vida com novidades, com coisas que você gosta, né, com suas paixões, significa que, sim, em alguns momentos você vai estar desconfortável. Porque a gente se sente desconfortável fazendo coisas pela primeira vez ou sozinho. Outra coisa que eu não gosto de fazer em Tipo amizade isso. é contar as minhas inseguranças o tempo todo. Por dois motivos. Quando a gente começa a contar muito as nossas inseguranças, a gente se acostuma com falar delas. Isso significa que, sem querer, a gente acaba lembrando as pessoas constantemente das nossas inseguranças. E isso não tem como ser tão seguro sempre, né, gente? Eu Não. valorizo muito amizades que me respeitam, que respeitam as coisas que eu já contei. E eu faço o mesmo por elas, porque, enfim, né? Inseguro depende, mano. Tipo, tem uns negócios que é normal. Por exemplo, eu tenho medo de palhaço, pô. Porque eu tenho medo do palhaço. Eu fico com medo de ver gente mascarada. Sei lá, isso é considerado uma insegurança? E aí, gente, um outro ponto é que a vida muda, tá? A vida muda, a gente muda, né? E eu sei que dói no começo, às vezes é quase como um Não luto, de certa sabia? forma, quando a gente perde uma amizade. Dói muito o É término trauma? Não, é só. Eu tenho medo de palhaço. Tipo, eu não gosto de gente com a. Sei lá, mano. Eu tenho medo de gente com máscara, assim. de amizade. Principalmente se eu tô. Assim, óbvio, se é, sei lá, num baile de carnaval ou algo do tipo, não. Mas, tipo, na rua, assim. Eu vi o It? Não, eu vi. Foi mais por causa de, tipo assim, aquele troço de palhaço assassino. É.
E aí, tipo, no meio do. Começou a vir gente fantasiada assim pro Brasil que era assaltante e pá. Mas acho que desde pequeno, na verdade, tipo assim, não foi nessa época, isso é recente, entre aspas, né? Tem 10 anos isso já. Mas eu acho que desde pequeno eu tinha medo de palhaço de verdade, assim. E eu tenho até hoje. Acho que, não sei, mano, não sei por quê. Eu tinha medo de gente mascarada. Né? Eu vejo muitas pessoas falando no TikTok, tipo, o pior término não é nem o amoroso, é o de amizade. Mas uma das coisas que eu aprendi esses últimos anos que mais foram importantes pra mim foi a aceitar a naturalidade dos términos, né? Isso me magoava no início, gente, claro. Eu ficava frustrada também porque Isso não é eu de boa, não? sentia que a outra pessoa não se importava tanto quanto eu, né? Às vezes, talvez ela até se importava, mas as coisas tinham mudado. A gente tinha mudado, eu tinha mudado, né? Ela tinha mudado, então... Talvez. Eu só não sei do consequentemente, que. não tem nem muito o que fazer, nem eu nem ela. A gente fica chateado, a gente tenta procurar um. Você fica triste com isso, mano. Eu acho que eu não sei se é porque desde pequeno eu tô acostumado a, tipo, não levar muita amizade assim fora da escola. Mano, eu paro de falar com ou a pessoa para de falar comigo, eu falo, let's go, mano. É isso aí. Foi esse namorado dela, foi porque ela viajou, foi porque ela mudou e esqueceu as amigas. Gente, às vezes é normal. Pra Não sei se é finalizar, porque eu passei por companhias que várias te afastam de quem escolas. você quer ser. Aí é uma coisa mais minha mesmo, claro, né, gente? Tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu acredito que eu levo pra minha vida, mas você não precisa pensar igual. Isso eu aprendi já no ensino médio, quando eu tinha um grupo de amizades e todos eram muito diferentes, mas todo mundo ali se identificava. Até que eu comecei a virar K-pop. Virar K-pop naquele momento da Eu minha não vida foi uma lembro. das coisas mais importantes que aconteceram comigo, porque Teve algum bagulho de alteraram palhaço completamente a assim. trajetória da minha vida. Eu só virei criadora de conteúdo por isso, por mais que hoje em dia A única coisa que eu lembro que eu tinha medo mas não foi de palhaço em si. Foi que, tipo, eu fui uma vez só na minha vida no circo. E foi quando eu descobri que teve aqui um incidente bem famosinho até no Brasil, de aquele circo que pegou fogo e matou todo mundo. Lembra disso? É, acho que talvez tenha sido isso, mas eu não sei. meu conteúdo não tenha Ela é nada a ver. K-Popper. Quem sabe se eu não teria coragem de começar do zero falando sobre as coisas que eu falo hoje, se eu nunca tivesse tido a experiência como influenciadora e criadora de conteúdo de Coreia e afins. Não sei. E na época eu tinha algumas amizades que faziam eu me sentir, gente, horrível, terrível comigo É que acho que ela morou na Coreia, um negócio assim. mesmo. Eu me sentia muito boba. Ou ela mora na Coreia, alguma coisa do tipo. Eu me sentia muito boba, eu me sentia, nossa, que Deixa eu ver gostos se eu acho essa idiotas, né? Ela é notícia. muito mais legal que eu. Às vezes eu escutava de um ou outra amiga, tipo, amiga, que tosco, tira isso antes que vejam. Amiga, eu vou sair, até sair perto de ti enquanto tu tá ouvindo ou falando disso. Ou então, quando eu falava sobre algumas coisas que eu gostava e ela achava tosco, ela literalmente saía de perto. Não, aí não. Peraí também, né? Como adolescente, isso me fazia muito mal. Eu ficava muito triste, muito magoada, porque eu me sentia muito inferior. Hoje em dia eu tenho noção que o que eu gosto ou o que eu não gosto diz respeito a mim. Se alguém não gosta, a gente talvez encontre ali outra coisa em comum pra conversar, mas se a pessoa tá tentando me envergonhar ou me fazer mal por gostar dessas coisas, aí eu saio de perto, claro, não tenho mais o que fazer. Mas hoje em dia eu tenho essa confiança porque eu treinei ela desde adolescente, mas na adolescência foi complicado. Mano, foi na minha cidade. Eu sei que tem muitas pessoas, até mesmo da minha idade, 25 anos, que não conseguem fazer isso ainda, que se sentem mal com certos comentários que vêm das outras pessoas. Então isso é algo que eu diria pra vocês, assim, gente, não tenham vergonha de ser quem vocês são, não tenham Não, é vergonha isso de aí mostrar o que mesmo. vocês gostam ou não gostam. Mas assim, eu não vou chegar, igual eu falei aqui, eu não vou chegar na pessoa e falar que eu ouço, pô, eu ouço Taylor Swift, né? Tipo, eu tento dar uma leitura, assim. Porque o que vale a pena nessa vida é você ser quem você é, mudando, evoluindo, mas principalmente cultivando o lado de você que você gosta. Até quando se trata de hábitos mesmo, né? Amigos que te influenciam a fazer coisas que você não quer fazer, que você não gosta, que não fazem bem pra você. Por quê? Né? Enfim, divas, é isso. Nosso vídeo fica por aqui Tamo hoje. junto. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Beijo! Shout out, shout out, shout out, shout out, Vivi. Tamo junto, Vivi. Bom vídeo.